Aqui havia uma escola normal, com um trabalho muito grande, intenso na área de psicologia educacional, liderado por uma pessoa que é considerada um dos pioneiros da psicologia no Brasil, embora seja pouco trabalhado, que era o professor Norberto de Souza Pinto, e acabou criando um dos primeiros centros de atenção à criança com necessidades especiais. Já havia umas propostas muito pioneiras para a época, no Cândido Ferreira. Eu não conhecia, eu já tinha vindo aqui, mas não podia dizer que conhecia Campinas, né? Era muito mais do que eu tinha que imaginar. Quando tomei posse, o professor Oswaldo de Barros disse: meus parabéns por ter escolhido Campinas. É uma cidade que está crescendo muito e vai precisar muito. Nossa escola, naquela região, vai ter muito mais o que fazer, né? E de fato isso aconteceu mesmo, não é? Aqui estava um desenvolvimento em potencial, desenvolvimento industrial muito grande, e já era uma das regiões que possuía mais recursos em formação profissional. O Exército então abriu em todas as escolas militares, academia militar, colégios militares, escolas preparatórias, ele criou um serviço de psicologia, cuja finalidade era selecionar, aplicar testes de seleção, etc., e também orientar o aluno dentro da escola com os problemas que ele tem, que o adolescente tem e tal. Então, nós éramos um espaço que o adolescente podia se abrir. Então toda a escola militar tinha uma seção psicotécnica que fazia seleção de alunos, etc., e orientação profissional. E eu fiz esse curso no Rio e escolhi Campinas, a escola de cadetes. Eu instalei aqui a seção psicotécnica e o serviço de orientação. Algumas pessoas
ligadas à escola de cadetes e que tinham tido treinamento fora do país para trabalhar com seleção, treinamento, orientação vocacional no Exército. E essas pessoas, quando a profissão foi regulamentada, elas puderam, como já tinham mais de 5 anos de trabalho na área, elas puderam ter o registro de psicólogo. E graças a Deus eu fui correspondido e eu senti que ao começar a trabalhar aqui, eu estava sendo esperado. É essa sensação que a gente teve. E aí a gente acabou tendo notícia que começaria o curso de psicologia aqui na PUC de Campinas. O Instituto de Psicologia ele foi criado em 13 de maio de 1964 como um departamento da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Que foi, pelas notícias que a gente tem, pelos dados que a gente tem, o primeiro curso de psicologia numa cidade do interior. No estado de São Paulo foi o 4º, né? E dos que a gente tem hoje ainda funcionando, ele é o 3º mais velho, então, né? Aqui no estado de São Paulo. Então, o nosso curso teve várias oportunidades de experimentar formas de ministrar aulas, descoberta de que conteúdo seria mais adequado para a nossa formação. Então ele teve muito de experimental e inovador para a época. Em 67 é que se criou o Instituto Superior de Psicologia, cujo diretor era o professor Luiz Otávio. E foi, data de 67, a primeira referência que eu tenho de coordenador do Departamento de Psicologia, o professor Saulo Montserrat. Um ano depois de eu estar dando aula, o reitor me convidou para dirigir o Instituto. E daí na minha cabeça eu fiz alguns projetos para execução da minha gestão na direção do Instituto. Essas ideias nunca foram divulgadas, estão sendo faladas agora pela primeira vez. Visavam conseguir transformar o Instituto de Psicologia num centro de pesquisa importante. O período da nossa permanência na universidade foi bastante enriquecida pelo momento político do Brasil, pelas convulsões sociais, a revolução. Então isso criava dentro da universidade um espírito de debate, de questionamento da sociedade bastante inspirador. E o curso acabava se beneficiando desta reflexão, desses debates, porque nós estávamos sempre ligados à realidade brasileira, à nossa realidade política e social, de uma forma bastante intensa e íntima. Então isso se manifestava na escolha do currículo, nos nossos interesses. Por exemplo, nós tínhamos uma oportunidade ímpar de participação dos alunos na gestão, na direção
do próprio curso, determinação de conteúdo, de disciplinas, que era na verdade até uma crítica à falta de liberdade da sociedade. A universidade, de uma certa forma, ela compensava a falta de liberdade externa, dando uma liberdade interna muito grande. E já no primeiro ano, a gente entendeu que deveria criar um aglutinador específico dos estudantes de psicologia, que pudesse ajudar a fazer a discussão aí social, política, das questões específicas da psicologia. E o curso foi ficando melhor, porque esse pessoal realmente era competente e dedicado. Ele foi ficando famoso e os alunos aprovavam muito o ensino, o que eles recebiam. As comissões paritárias em que alunos e professores debatiam os objetivos e até aspectos administrativos do curso. Quando Monsenhor Salim morreu, em 1968, ele foi substituído pelo Benedito José Barreto Fonseca, que, segundo consta, era agente do SNI, que foi quem me denunciou como comunista por os setores militares. Né? Razão que me fez me afastar do ensino, porque naquela época era absolutamente inviável alguém com esta pecha poder lecionar em qualquer universidade. Eu seria caçado pelo Brasil inteiro porque eu estaria divulgando ideias contra o governo. Isso acabou resultando numa quase que intervenção no Instituto de Psicologia, não só, né, mas o Instituto de Psicologia tinha uma vinculação com a Faculdade de Filosofia em que ele tinha alguma autonomia a mais, né? Ele tinha um diretor próprio, né? E que era o Luiz Otávio, e a primeira cabeça que eles cortaram, entendendo que iriam com isso desmantelar o movimento, foi demitir o Luiz Otávio enquanto diretor do Instituto, que eles achavam que ali é que principalmente estava se aglutinando. Aliás, foi essa democracia bastante enriquecedora, bastante comovente, que havia entre professores e alunos, que inquietou a administração da universidade e que culminou com uma crise política interna bastante acirrada, bastante ácida, e que mobilizou os professores a se demitirem do curso e abandonarem quase que por unanimidade a Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Não se podia pensar livremente no Brasil naquela época. Se você emitisse uma opinião que divergisse da orientação ideológica do governo, você era comunista e era perseguido. A gente começou um movimento de discussão, de questionamento, uma greve, e o resultado dessa greve foi que 49 professores foram demitidos, perdemos todos os professores e fomos também demitidos. Essa situação, lógico, ela não estava desligada de toda uma repressão que acontecia no plano mais geral do país, e ela acaba assim consolidando um outro caminho, né, para o projeto político da universidade, com outro reitor, que o reitor anterior, que era o Monsenhor Salim, tinha morrido, e assume um reitor com claramente um perfil, uma orientação ideológica de direita, com uma outra concepção de universidade, e rearticula a universidade aí a partir então dessa outra concepção.
Esta crise gerou uma instabilização no curso, né? E os alunos se recusavam a entrar em sala de aula. O professor Saulo Montserrat, que continuou, passou a ser novamente o coordenador do curso. Não, eu não quero. Pergunta para o pessoal que participou e por que eles tomaram. Eu prefiro que você fale. Você deve ter falado com eles e cada um conta a versão deles. Eu não quero entrar nesse assunto. Não. Eu apenas, eles tomaram um caminho que não era o meu e eu não tomei. Foi só isso. Daí, depois que houve essa crise, quer dizer, o curso ficou um tempo sem funcionar até ser reconstituído. Foi preciso convidar novos professores, etc. E tal, e aí reconstituiu o curso, o instituto, ele continuou funcionando. Ele convidando diversos professores para realmente poder continuar o curso, principalmente para os alunos de última série. Os alunos se recusaram a entrar em sala de aula. Minha turma pegou uma fase com professores militares, em quem a gente absolutamente não confiava, e acredito que todo o perfil do ensino da PUC nesse período tenha sido fruto dessa fase política mesmo, do auge da ditadura. E aí foi assim que, inclusive, as clínicas, né, de psicologia, as duas primeiras clínicas de psicologia de Campinas, criadas, foram a da professora Diana, que então era aluna da última série do curso de psicologia, e do professor Luiz Otávio. Os alunos então assistiam a aula aqui e tinham supervisão com esses professores, com os antigos professores nas suas clínicas. Em 1971, eu comecei a trabalhar na universidade, porque a universidade estava desenvolvendo melhor, estava com um projeto de desenvolvimento da área de psicologia aplicada ao trabalho. Campinas era, como ainda é, um polo de desenvolvimento industrial. E a psicologia não havia ainda penetrado nessas organizações, como devia. Era uma época, um outro tipo de Brasil que a gente tinha, tudo crescendo. Nessa época, Petrobras estava se instalando, todo o parque industrial de Paulínia, uma série de indústrias na região. Então, era uma área muito solicitada. Na psicologia das organizações nem se fala, né? Porque aí, nessa década, inclusive, era o boom de algumas técnicas, de alguns métodos de trabalho visando o crescimento da empresa. A época de se falar da pessoa certa no lugar certo, não é? Tinha alguns métodos que ideologicamente estavam absolutamente comprometidos com toda a ideia do milagre econômico. Nós tínhamos noção de que a pressão, o crescimento era muito grande, né? Mas nem toda a experiência para avaliar os impactos sociais que viriam depois, né? As pessoas ousavam pouco, exatamente por causa da repressão excessiva que existia, né? Posso garantir que muitos projetos não foram executados por esse motivo. O grande pontapé na saúde pública de você prestar esse serviço à comunidade, ele não vem do curso exatamente da PUC. Ele, vamos dizer assim, eu acho que ele é mais originário da prefeitura, do serviço público mesmo. O serviço público era alguma coisa muito distante.
e eu até chegaria a pensar que as pessoas eram avessas a servir a governos que não eram bem-vindos. O desenvolvimento na prefeitura foi uma prática de sucesso, porque foi a entrada da psicologia no serviço público aqui. Acredito que tenha aberto um campo enorme dentro do serviço público. Nós sentimos que poderia ser uma tentativa da gente estar trazendo para a prefeitura uma prática nova, né, que era uma prática mais das empresas privadas, do recrutamento e seleção, e isso veio junto a várias transformações dentro da Secretaria de Administração. A implantação de planos de cargos e salários, a implantação de um serviço, de uma comissão que trabalhava com a questão da segurança, né? E entramos, então, inicialmente com um programa de recrutamento e seleção, né, que depois foi derivando também para um trabalho na área de treinamento. Acho que tinha uma expectativa de que o psicólogo, nesta atividade, pudesse ter uma prática mágica. Eu fui designada para trabalhar numa entidade que chamava Conselho Carcerário de Campinas, que era ligado a um fórum, inclusive a sede era lá no fórum. A nossa proposta não era fazer clínica dentro da escola, não. Realmente um projeto, né, um programa, junto sempre com o professor. E ficamos na escola por volta de até 80, 2 anos e pouco. Aí houve uma reformulação da atuação do psicólogo, né, trazer o psicólogo efetivamente para atuar na Secretaria da Saúde. E fomos aos centros de saúde inicialmente para até saber e descobrir o que fazer, né? Como trabalhar, porque nós não tínhamos modelo de atuação naquela época. E na Secretaria de Administração, eu acho que as pessoas tinham um certo receio que a introdução desse serviço tirasse a autonomia dos outros profissionais que tinham uma outra autonomia de decisão, que decidiam na intuição, no bom senso, quem que ia ser contratado, né? E começamos a trabalhar assim um pouco que experimentalmente, né? Ninguém tinha experiência nesse tipo de trabalho. Eu fiz cursos, fiz leituras e supervisões para poder desenvolver esse trabalho. E a gente começou o trabalho e desenvolvemos esse trabalho durante mais ou menos 10 anos. Começou apenas com um grupo de orientação a gestantes e depois com toda a reformulação do atendimento pré-natal. Eu acho que a entrada do psicólogo, a princípio, foi um pouco ameaçadora, mas hoje as pessoas percebem que é uma atividade que só agrega qualidade ao serviço e traz muita cooperação para essas outras especialidades. Nesse período, o trabalho do psicólogo dentro da saúde pública, ele ficava, vamos dizer assim, ele era meio conduzido pelas pessoas que dirigiam não era tanto a demanda que fazia o trabalho, mas era mais assim, no caso, os psiquiatras, como já tinham uma história maior dentro do serviço, normalmente atendiam os adultos e as psicólogas ficavam por conta das crianças, normalmente crianças enviadas pela pediatria do Centro de Saúde de Campinas e principalmente por uma demanda das escolas, né, com aquela expectativa de que o psicólogo então fizesse uma avaliação e trabalhasse com essas crianças com problemas de aprendizagem. Hoje a gente trabalha, vocês têm essas caixas que eu tenho aí, são textos que a gente escolhe para trabalhar com o professor. Hoje eu não trabalho, raramente eu pego um artigo de revista de psicologia para trabalhar com o professor. Eu vou pegar os textos da educação. Embora sejam escritos por psicólogos, né? A gente vai pegar a grande maioria dos textos na educação, que vão falar de desenvolvimento, que vão falar das dificuldades de aprendizagem, é o pessoal da área de mental que escreve. Só que já escreve numa forma de aproximação com o
o conteúdo de formação do professor. Então a gente tem tido mais esse cuidado. Eu dei continuidade com o programa de estágio, cheguei a ter 70 estagiários aqui na época de 79, 80. Tinha 5 psicólogos voluntários que ajudavam no acompanhamento desses estagiários. A gente tinha uma preocupação já desde essa época em definir, identificar qual era o papel, inclusive, do aluno de psicologia. O estágio de psicologia na comunidade, ele vai começar bem depois. Olha, 76 começa na Prefeitura de Campinas, o estágio começa em 85. E sempre, quando nós chegamos, nós fomos os primeiros. Tanto que em vários destes locais nós montamos o setor de psicologia. Então nem tinha ainda o psicólogo e nós já estávamos lá. Depois que nós começamos esses estágios lá no Centro de Saúde, começamos esse vínculo maior com a saúde, a gente começou a perceber também a necessidade da clínica se envolver, né? A clínica até então, ela cobrava dos pacientes um valor simbólico, tem uma assistente social e os usuários pagavam um valor simbólico, né? Pequeno, tal, mas pagavam. E aí a gente entrou nesse processo de cadastrar a clínica, de a clínica fazer parte do convênio SUS, né, do convênio que a PUC tem com a prefeitura. A PUC tem hoje um convênio global, que a gente chama um convênio mãe, ou convênio guarda-chuva, que pega toda a prestação de serviço na área da saúde no convênio com a Secretaria Municipal de Saúde. E aí a clínica, em 89, a clínica se agregou isso. Até hoje, a clínica de psicologia da PUC é a única clínica de psicologia do que a gente tem conhecimento que tem esse convênio com o SUS, que atende os pacientes pelo SUS. O marco, eu acredito aí que foi nos anos 80, de então deixar de atender mais, vamos dizer assim, fazer uma clínica dentro do centro de saúde para ter uma inserção mesmo mais social, mais histórica, mais cultural dentro da cidade, né? Então, ao invés daquele espaço de consultório, começou a se trabalhar com a escola, começou-se a pesquisar recursos da região que pudessem tá auxiliando, formando parcerias para a gente. Então a saúde começou a se ampliar, né? Nós somos um centro de vivência, é assim que a gente quer que chame o CEVI. Então ficou Centro de Vivência Infantil. Esse nome tem muito a ver assim, é o lugar aonde a loucura pode ser manifestada, né? Aonde a criança pode viver intensamente e pode manifestar sua loucura. Que isso está muito vinculado aos autores franceses, que a Manoni adotou num trabalho semelhante ao que tem na França. E em alguns centros de saúde tem equipe de saúde mental. Então tem psicólogos, tem terapeutas ocupacionais e psiquiatras, né? O CEVI é um serviço de referência, é um serviço que dá atendimento a toda a cidade, é o único serviço de criança que dá esse atendimento. Então, nós atendemos casos encaminhados dos centros de saúde e dos serviços de especialidade, neurologia, algumas instituições, a PAI, a DACAMP, encaminham casos para a gente. Hoje nós estamos com 80 crianças, mais ou menos, em programas intensivos, e foi uma batalha mesmo na prefeitura a gente poder instalar esse serviço, porque até então a proposta era a luta antimanicomial, que a gente concordava, que a gente achava que tinha que ser mesmo, mas o enfoque, a prioridade da prefeitura era o atendimento de adulto. Então a questão da criança foi uma batalha. A cada seminário que se tinha,
a Eliana ia lá falar sobre criança, sobre a necessidade de ter um serviço como esse. Você deu umas coisas aqui, olha. Deixa eu ver. Esse azul? Esse é onde? As crianças aqui têm vários tipos de atendimento. Então tem o atendimento da terapia ocupacional, tem o atendimento psiquiátrico, alguns são medicados pelo neurologista também. Tem o atendimento de fonoaudiologia, né? Cada criança tem um projeto de acordo com o seu caso, de acordo com as suas questões. E a família também é atendida de acordo com cada caso. 1990, logo no início da década de 90, tem uma cogestão entre a prefeitura e o Cândido Ferreira, que era um sanatório filantrópico, mas que com a cogestão passava a ser gerenciado não só pela prefeitura, mas as universidades. A gente fez todo um trabalho de conselho diretor, colegiado, que juntava o que tinha em Campinas de saúde mental. E a proposta era realmente ele ser uma vitrine da reforma psiquiátrica possível, né, com reinserção das pessoas e a possibilidade de desenvolver o trabalho, essas pessoas. A população, na medida em que ela é informada, ela também, né, porque muita gente fala isso, mas as famílias ainda querem internação. Elas querem internação porque fomos nós mesmos, foi a própria ciência que num dado momento ensinou para ela que o melhor era o familiar dela ser internado. Agora a gente mudou, então tem que contar para eles, né? Se a ciência mudou, tem que estar envolvendo. E na medida em que eles são informados, eles também respondem de uma forma positiva, né? Então assim, eu mesmo que acompanho esses pacientes então dentro do serviço público há quase 20 anos, eu vejo as famílias que antes vinham, pelo amor de Deus, interne meu familiar. Hoje eles chegam assim, olha, parece que ele está entrando em surto de novo, vamos marcar uma consulta com o Dr. Pedro para aumentar a medicação, dá para mandar para o CAPS, o que a gente pode fazer? Quer dizer, eles têm essa dimensão de quando a crise começa, o que eles podem fazer para estar... Mas são essas mesmas pessoas que antes vinham e quando a gente propunha coisas novas, eles falavam, não, pelo amor de Deus, a gente quer internação. Então, assim, como que estamos hoje, pegando alguns princípios que norteiam o nosso tratamento, que é porta aberta, acessar, né, para que o usuário tenha um acesso mais fácil no serviço de tratamento, o acolhimento, o vínculo, a responsabilização do profissional. A gente também trabalha com o conceito de equipe de referência ou a referência daquele usuário que está no tratamento. Você queria falar comigo? Então, assim, a partir do curso de saúde pública, eu acho que houve então uma ampliação não só da área mesmo de trabalho, né, como também começou uma maior articulação com os sanitaristas, com o pessoal da saúde pública, e o nosso trabalho começou a ser um pouco mais integrado, porque até então ficava a saúde mental no quartinho dos fundos, assim, né, como uma coisa, embora dentro do centro de saúde, mas ainda com muito pouca interlocução com o pessoal da saúde, né. Hoje nós temos 23 casas, moradias em Campinas, né, com mais de 100 pessoas que eram ex-moradores de hospital, tanto do Cândido Ferreira, agora como do Hospital Tibiriçá, que moram na cidade. Nós temos desde pessoas repúblicas, né, com 8 pessoas que se constituíram enquanto família próprias, elas escolheram quem morar, até pessoas que moram sozinhas. Já tivemos casais, né? Hoje nós temos viúvo, né? De pessoas que já, depois de estar casado, morando fora e tal, e faleceu, veio falecer.
Então, assim, esse nosso processo de reforma psiquiátrica, contando essa experiência municipal com o Cândido Ferreira, porque é um conveniado 100% SUS, né? Ele, vamos dizer, é uma coisa de sucesso. Procurando bem, todo mundo tem pereba, marca de bexigo, vacina, e tem piriri. Construindo, a gente está construindo, então nós estamos construindo uma realidade de um serviço, de um trabalho, pensando, repensando a cada momento. Futucando bem, todo mundo tem piolho ou tem cheiro de creolina. Todo mundo tem um irmão meio zarolho, só a bailarina que não tem. Nem unha encardida, nem dente com comida, nem casca de ferida ela não tem. Não livra ninguém, todo mundo tem remela quando acorda às 3 da matina. Teve escarlatina ou tem febre amarela, só a bailarina que não tem. Essa massa aqui, que é a preta, e essa piscina aqui, 2 bolinhas iguais. E começa a fazer um macarrãozinho, onde se põe um macarrãozinho na vela. Logo assim que a missa termina, todo mundo tem um primeiro namorado, só a bailarina. A música, a capoeira, os grupos, por exemplo, conto de história, as oficinas, né? São coisas que acontecem na nossa cultura. E por que não acontecer aqui? Então, assim, vamos dizer, quase o meu sonho aí é que a gente não tenha mais loucos em hospícios, né? Que a gente não tenha mais hospícios nessa cidade, né? Que a gente pode cuidar das pessoas, que a gente consiga ter essa força, segurança de trabalhar com as pessoas em liberdade, né? A grande humanização da saúde mental é gente virar gente, ficar fora, né? Humanizar não é humanizar o hospital, mas é as pessoas poderem conviver socialmente. Então, acho que essa é a grande questão. Outra é não ter a criança abandonada, jogada, e a gente conseguir que as famílias, isso é uma parte da saúde mental importante, que a gente consiga restabelecer os convívios, as relações entre as pessoas. A gente não psiquiatriza ou psicologiza essas relações, né? Você não adoeça as coisas normais da vida.